Amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Político em Foco, meu nome é Gidemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, qual foi o grande erro que a gente cometeu na nossa história política? Foi ter trazido para o meio político e para a nossa história recente da política um Jair Bolsonaro. Gente, eu sei que eu, como muitas pessoas, ou muitos de vocês, nós somos da razão, da racionalidade. E qual foi o grande erro? Acreditar que alguém como Bolsonaro, que fala muita coisa fora da realidade, não teria voz. Ou que muita gente não daria importância ao que Bolsonaro fala. E aí, estávamos errados. Porque eu escutei muitos relatos de pessoas que tiveram contato com o Bolsonaro, antes dele ascender ao poder, que eles diziam que ele dizia tantas barbaridades, mas tantas coisas fora da realidade, que todo mundo achava o quê? Olha, esse cara jamais chegará ao poder. Mas ele chegou. Então, o nosso grande erro foi achar que no Brasil não existem pessoas que gostam do discurso irracional. Do discurso sem sentido. Então, o discurso do Bolsonaro deveria ter sido combatido lá atrás. Era para o Brasil ter punido Bolsonaro para que não tivesse chegado nesse estágio que estamos vendo hoje. Então não o fizemos. Cometemos esse erro grave de permitir que alguém como ele chegasse à presidência da República. E agora a gente paga um preço altíssimo, mas muito alto, por termos cometido esse erro grave. Só que a gente está em vias de cometer, e eu digo a gente como país, como instituição, um outro erro gravíssimo, que é agora estamos ouvindo o bolsonarismo organizado falando agora de anistia. Gente, que papo é esse de anistia? Você conceder perdão a alguém que fez do que fez no nosso país. Não estou falando de erros de administração. O que estamos dizendo aqui é de alguém que tenta golpe de Estado. Gente, deixa eu dar para vocês a real dimensão do que é um golpe de Estado. Um golpe de Estado, gente, é alguém que não aceita resultado de eleição. É alguém que não aceita a vitória do outro. É alguém que se recusa a deixar o poder. É alguém que não quer a alternância. É alguém que, mesmo contra a vontade popular, ele quer se eternizar no poder. Isso é tirar das pessoas o direito de colocar no poder quem elas acharem melhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Está no DNA bolsonarista querer tomar o poder a todo custo. Vocês conhecem aquela história? O escorpião queria atravessar o lago para o outro lado. E aí ele viu o sapo e falou: seu sapo, o senhor me ajuda a atravessar o lago? O sapo falou: você é maluco? Se eu te ajudo a atravessar o lago, você me ferra. O escorpião disse: o senhor não pensou direito. Porque se eu subo nas suas costas e o senhor me faz atravessar o lago, se eu lhe ferrar, morre o senhor, mas eu morro junto. O sapo falou: tem razão.
E aí o escorpião sobe nas costas do sapo, e quando eles estão indo, quando o sapo chega no meio do lago, o escorpião dá um ferrão nele. E ele vai morrendo, e ele pergunta: por que você fez isso? Ele disse: eu não aguentei, é da minha natureza. É da natureza do Bolsonaro e do bolsonarismo dar golpe. Não é de hoje. E se a gente está falando aqui de anistia, acredite, eles querem voltar para retomar de onde parar. Anistiar essas pessoas é dar a elas o direito de voltar lá e fazer de novo. Por que vocês acham mesmo que Bolsonaro e sua turma se converteram à democracia? Vocês acham mesmo que a partir de agora, a gente aprendeu a lição, não, queremos a democracia? Você vê que Bolsonaro está solto, promovendo os mesmos discursos que o trouxeram até aqui. Ele continua. E fazendo isso com dinheiro de fundo partidário, com o nosso dinheiro. Que para essas pessoas não significa nada. Bolsonaro está inelegível. É só você ver que o discurso agora que eles estão, um discurso combinado, qual que é? É dizer que Bolsonaro será candidato em 2026. Só alguém que transita fora da realidade ou age de má fé para estar com esse discurso. Então a gente está ouvindo esse discurso do Silas Malafaia, que esse dia até brigou aí com o Tarcísio, porque queria que o Tarcísio estivesse alinhado a esse discurso. Michele, seus seguidores, seus extremistas. Qual que é a ideia? Bolsonaro será candidato. É o nosso candidato em 26. Mas ele está inelegível. Esse discurso não era para estar na boca deles, mas está. Então nós estamos falando de que eles não respeitam nenhuma decisão e essa anistia que eles estão tentando defender e que aqui entre nós pode até avançar no Congresso, nada mais é do que pôr Bolsonaro no jogo político em 2026. Eles querem a todo custo que o Bolsonaro vá disputar as eleições. Gente, será o nosso grande erro da história se a gente chegar nesse resultado. Se colocar esse homem em condições de disputar as eleições. E a gente até andou ouvindo de que ele falou: não quero que me coloquem nisso aí. É balela, e eu vou dizer para vocês por que esse discurso é balela. Porque, primeiro, que o Bolsonaro ainda não foi condenado. Então, a anistia é para quem já foi considerado culpado, condenado. Esse discurso agora, não, eu não quero que me inclua. Não, mas ele nem pode ser incluído. Então, por enquanto, eles estão falando de anistia para os atos do 8 de janeiro. Mas é claro que se amanhã ele vier a ser culpado, que isso também o englobe, ele seja beneficiado. É um risco à democracia, é um risco às instituições, porque nós não temos nenhuma garantia de que não fará de novo. Então o risco aqui é total. Gente, deixar claro, essas pessoas quebraram as sedes dos três poderes, atentaram contra a democracia, contra os poderes constituídos, porque o seu chefe mor veio pregando golpe durante todo o seu governo. E agora nós vamos falar de anistia. Vamos conceder perdão a essas pessoas. Logo eles, que são tão duros, que quando o assunto é punir os outros, eles são mestres.
E agora esse discurso paira sobre o país. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Para todos aqueles que têm um mínimo de bom senso e que viram tudo que essa gente causou ao nosso país. E você poderia estar me perguntando, e quais são as chances de Bolsonaro ser anistiado? Olha, no Congresso talvez a chance exista. Eu não posso dizer aqui que não existe, a chance é real. Só que é inconstitucional. Porque deixa eu explicar para vocês. Para que Bolsonaro seja candidato em 26, o tribunal que o tornou inelegível é como se o Congresso agora fosse revisar a decisão desse tribunal para torná-la sem efeito. Eu faço uma pergunta. Você já imaginou se a gente instituir esse tipo de coisa no Brasil? Em que um tribunal, ou o STF, ou qualquer outro tribunal, ele tome uma decisão e aí o Congresso vai começar a revisar, ou seja, as decisões que a gente não concorda, a gente tira fora, a gente torna sem efeito. Eu faço a pergunta para vocês aqui, faz algum sentido? Não, não faz sentido. Então, assim, essa gente nunca deixou de querer golpe. Todas as manobras, mesmo depois que ele deixou o governo, todas as manobras que eles estão fazendo, trata-se de golpe, mesmo que seja em pequena escala. Porque o que eles querem é retornar ao poder. Só que essa gente, se a gente permitir que eles retornem ao poder, dessa vez eles vão tentar fazer diferente, para destruir completamente a democracia. E quando eu digo democracia, para quem não entende essa linguagem, é tirar de você e de mim o direito de escolher quem a gente quer livremente. Repito, quero encerrar dizendo, vamos estar cometendo o segundo grande erro da nossa história. Se a gente permitir que se chegue nesse resultado que eles querem, que é colocar Bolsonaro no jogo político em 2026. E eu quero chamar a atenção de todos vocês. Que você sabe quando é que um projeto ele não vai adiante? Quando ele não é aprovado ou quando você tem a união da sociedade civil. E se esse projeto for adiante, eu acho que está na hora da sociedade civil se unir, porque a gente não pode permitir um Bolsonaro anistiado, a gente não pode permitir um Bolsonaro em condições de disputar nada. Você sabe por quê? Porque a gente corre o risco de os danos serem ainda muito mais severos do que o que a gente sofreu até agora. É isso que queremos? Não. Então, se preciso ter a união da sociedade civil para a gente ir para cima, para não permitir que pessoas que pensam o mundo na base do golpe, pessoas que querem o poder sem respeitar as liberdades democráticas, essas pessoas não podem jamais voltarem ao poder. E muito menos pensar agora em perdão e anistia para essas pessoas. Jamais. Estaremos cometendo o segundo grande erro da nossa história. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês mais uma vez que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.